Meu nome é Amanda, tenho 32 anos, e durante muito tempo achei que vivia o casamento dos sonhos. Eu e Gustavo estávamos juntos havia 10 anos, tínhamos uma filha de 7 anos, uma casa confortável e uma vida que parecia perfeita para qualquer pessoa que olhasse de fora. Ele sempre foi atencioso, trabalhador e fazia questão de demonstrar carinho em público, o que me fazia acreditar que eu era uma mulher de sorte. Mas tudo começou a mudar em uma terça-feira aparentemente comum. Gustavo costumava chegar em casa por volta das 6 da tarde, porém naquele dia passou das 9. Quando entrou, parecia nervoso e disse que havia ficado preso em uma reunião inesperada e que seu celular tinha descarregado. Eu não vi motivo para desconfiar, afinal, ele nunca havia me dado razões para isso. Porém, nos dias seguintes, situações parecidas começaram a se repetir. Ele passou a esconder o telefone, levava o aparelho até para o banheiro e sempre virava a tela quando alguma mensagem chegava. À noite, ficava horas na varanda mexendo no celular e quando eu perguntava o que estava acontecendo, respondia apenas que estava passando por muito estresse no trabalho. Eu queria acreditar nele, mas algo dentro de mim começou a dizer que havia alguma coisa errada. Então, numa madrugada, acordei por volta das 3 horas e percebi que Gustavo não estava ao meu lado na cama. Levantei silenciosamente e fui procurá-lo pela casa. Quando me aproximei da cozinha, ouvi sua voz. Ele estava falando ao telefone. Não consegui escutar toda a conversa, mas ouvi claramente uma frase que fez meu coração parar por alguns segundos. Eu também sinto sua falta. Fiquei imóvel atrás da parede, sem conseguir acreditar no que tinha acabado de ouvir. Pouco depois ele desligou e voltou para o quarto. Corri para a cama e fingi estar dormindo. Na manhã seguinte tentei agir normalmente, mas aquelas palavras não saíam da minha cabeça. Quem sentiria a falta dele daquela forma? Durante semanas passei a observar cada detalhe. As reuniões aumentaram, as viagens de trabalho surgiram do nada e as desculpas ficaram cada vez mais frequentes. Então aconteceu algo que mudou tudo. Era um sábado de manhã. Gustavo estava tomando banho quando o celular dele vibrou sobre a mesa da sala. Eu nunca havia mexido em seu telefone. Nunca. Mas naquele momento senti que precisava descobrir a verdade. Peguei o aparelho e a tela se acendeu. Uma única mensagem apareceu. Mal posso esperar para te ver amanhã, coração vermelho. Meu coração afundou. As mãos começaram a tremer enquanto eu abria a conversa. Havia centenas de mensagens, fotos, declarações de amor e planos para o futuro. A mulher se chamava Fernanda, e ela não era apenas uma amante. Pelas conversas, ela acreditava ser a futura esposa dele. Em várias mensagens, Gustavo dizia que nosso casamento estava praticamente acabado, que só permanecia comigo por causa da nossa filha e que logo pediria o divórcio. Eu sentia como se cada palavra fosse uma facada. O homem que eu amava havia criado uma vida paralela sem que eu percebesse. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto analisava as mensagens, encontrei uma foto recente dos dois abraçados na frente de um restaurante. A data da foto era exatamente o dia do nosso aniversário de casamento, na mesma noite em que ele disse estar preso em uma reunião importante. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas logo algo chamou minha atenção. Em meio às conversas, encontrei o comprovante de uma transferência bancária de R$50 mil enviada por Gustavo para Fernanda. Quando vi a origem do dinheiro, senti o chão desaparecer sob meus pés. O valor havia saído da nossa conta conjunta. Naquele instante percebi que não estava apenas sendo traída. Eu estava sendo enganada, roubada e usada por alguém em quem confiei durante 10 anos. Mas em vez de confrontá-lo imediatamente, tomei uma decisão. Limpei as lágrimas, coloquei o celular exatamente onde estava e fingi que nada tinha acontecido. Porque antes de revelar que eu sabia da traição, eu precisava descobrir até onde aquela mentira realmente chegava. Durante os dias seguintes, continuei fingindo que não sabia de nada. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Todas as manhãs eu preparava o café da mesma forma, conversava com Gustavo normalmente e até sorria quando ele fazia alguma piada. Por dentro, porém, eu estava destruída. Cada vez que ele me beijava antes de sair para o trabalho, eu me perguntava quantas mentiras estavam escondidas atrás daquele gesto. Mas eu precisava manter o controle. Se o confrontasse naquele momento, ele apagaria provas, inventaria desculpas e provavelmente conseguiria esconder parte da verdade. Então comecei a investigar em silêncio. Aproveitando os momentos em que ele deixava o celular longe por alguns minutos, tirei fotos das conversas, dos comprovantes de transferência e de tudo que pudesse servir como prova. Também passei a analisar nossas finanças. Foi então que descobri algo ainda pior. Os R$50 mil não eram um caso isolado. Ao verificar os extratos dos últimos meses, encontrei diversas transferências menores que, somadas, ultrapassavam R$100 mil. Dinheiro que eu acreditava estar guardado para a faculdade da nossa filha ou para emergências da família. Dinheiro que Gustavo estava entregando para Fernanda sem que eu soubesse. Quanto mais eu investigava, mais percebia que a vida que eu conhecia era uma ilusão. Alguns dias depois, uma oportunidade inesperada surgiu. Gustavo disse que precisaria viajar a trabalho por 2 dias para resolver um problema importante em outra cidade. Assim que ele saiu, peguei o endereço de um hotel que encontrei em uma de suas mensagens e decidi arriscar. Liguei para o local me passando por funcionária da empresa dele e perguntei sobre a reserva. A atendente confirmou algo que fez meu estômago embrulhar. A reserva estava registrada para 2 pessoas. Não era uma viagem de negócios. Era uma viagem romântica. Naquele momento percebi que precisava descobrir quem era Fernanda de verdade.
Depois de algumas horas pesquisando suas redes sociais, encontrei seu perfil. Ela parecia feliz, sorridente e completamente apaixonada. Havia fotos em restaurantes, viagens e presentes caros. Em uma publicação recente, ela escreveu uma legenda que me deixou sem palavras. Às vezes a felicidade demora para chegar, mas quando chega, vale a pena esperar. Gustavo havia curtido a publicação usando um perfil secundário que eu nem sabia que existia. Continuei investigando e encontrei algo surpreendente. Fernanda não fazia ideia de que Gustavo ainda vivia comigo como marido e mulher. Pelas mensagens e pelas publicações, ela acreditava que nós já estávamos separados há meses. Ele mentia para nós duas. Enquanto eu passava noites acreditando que meu casamento estava bem, ela sonhava com um futuro ao lado dele. Pela primeira vez, senti raiva não apenas pela traição, mas pela manipulação. Gustavo estava destruindo duas vidas ao mesmo tempo. No entanto, o maior choque ainda estava por vir. Na noite seguinte, enquanto analisava mais documentos da nossa conta bancária, encontrei um contrato digital salvo em um e-mail antigo. Quando abri o arquivo, senti minhas mãos ficarem geladas. Gustavo estava tentando vender uma parte de um imóvel que herdamos dos meus pais anos atrás. Um imóvel que legalmente também me pertencia. E ele fazia isso sem meu conhecimento. O plano parecia simples: conseguir dinheiro com a venda, finalizar o divórcio rapidamente e começar uma nova vida com Fernanda. Naquele instante percebi que não era apenas uma história de infidelidade. Gustavo estava planejando abandonar a família levando uma parte do patrimônio que construímos juntos. Fechei o computador, respirei fundo e tomei uma decisão definitiva. Eu não seria mais a vítima daquela história. Pela primeira vez desde que descobri a traição, senti que estava recuperando o controle. E enquanto Gustavo acreditava que eu continuava completamente enganada, comecei a preparar algo que ele jamais esperaria. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação diferente. Pela primeira vez desde que descobri a traição, o desespero estava dando lugar à determinação. Gustavo continuava acreditando que eu não sabia de nada, e isso era exatamente a minha maior vantagem. Enquanto ele planejava uma nova vida com Fernanda, eu começava a montar o quebra-cabeça completo de tudo o que ele havia feito. Passei os dias seguintes reunindo provas. Salvei cópias das transferências bancárias, das mensagens, das fotos e do contrato relacionado ao imóvel herdado dos meus pais. Também consultei discretamente um advogado, sem contar nada a ninguém da família. Quando mostrei os documentos, ele ficou surpreso com a quantidade de evidências que eu já tinha reunido. Segundo ele, eu precisava agir com inteligência e continuar documentando tudo antes de qualquer confronto. Aquilo me deu ainda mais confiança. Enquanto isso, Gustavo seguia interpretando o papel de marido perfeito. Comprava flores de vez em quando, perguntava sobre meu dia e até fazia planos para as próximas férias em família. Cada palavra parecia uma atuação ensaiada. Eu observava tudo em silêncio, tentando entender como alguém podia mentir com tanta naturalidade. Alguns dias depois, uma nova descoberta mudou completamente a situação. Enquanto verificava os registros das transferências, percebi que uma conta bancária aparecia repetidamente como destino de grandes quantias de dinheiro. Resolvi investigar mais a fundo e encontrei documentos que indicavam que Gustavo havia aberto uma empresa em nome de um sócio desconhecido. O endereço registrado chamou minha atenção. Era o mesmo endereço onde Fernanda morava. Meu coração acelerou. Continuei pesquisando e logo ficou claro que aquela empresa existia apenas no papel. Não tinha funcionários, não prestava serviços e praticamente não tinha movimentação comercial. Parecia ter sido criada apenas para movimentar dinheiro. Quanto mais eu analisava os documentos, mais percebia que Gustavo estava escondendo muito mais do que uma traição. Naquela mesma semana aconteceu algo inesperado. Recebi uma mensagem de um número desconhecido. Pensei que fosse propaganda, mas quando abri a conversa fiquei sem reação. Era Fernanda. A mensagem dizia apenas: precisamos conversar. É sobre Gustavo. Meu coração disparou. Durante alguns minutos fiquei olhando para a tela sem saber o que fazer. Finalmente respondi e concordei em encontrá-la em um café discreto da cidade. Quando cheguei, reconheci Fernanda imediatamente pelas fotos das redes sociais. Ela parecia nervosa. Assim que nos sentamos, percebi que havia algo errado. Ela não tinha a postura de alguém que estava tentando provocar ou disputar espaço. Pelo contrário, parecia tão abalada quanto eu. Então ela tirou o celular da bolsa e colocou sobre a mesa. Eu descobri algumas coisas, disse ela. E acho que você precisa ver. Nos minutos seguintes, minha visão de toda a situação mudou completamente. Fernanda mostrou mensagens recentes em que Gustavo prometia comprar uma casa para os dois, fazer viagens internacionais e investir em novos negócios. O problema era que ele estava usando exatamente o mesmo dinheiro que estava retirando das nossas contas. Mas havia algo ainda pior. Ela também havia descoberto que Gustavo mantinha contato frequente com uma terceira mulher. Quando ouvi aquilo, achei que tinha entendido errado. Mas não, a semana da reunião chegou, e pela primeira vez em meses, senti que o fim daquela história estava próximo. Eu e Fernanda havíamos passado dias organizando todas as provas, mensagens, gravações, extratos bancários, contratos, registros da empresa de fachada e documentos relacionados à venda do imóvel. Meu advogado também estava acompanhando tudo de perto e garantiu que havia material suficiente para impedir que Gustavo concluísse seus planos. Mesmo assim, eu estava nervosa. Depois de tantos anos ao lado dele, era difícil acreditar que finalmente veria todas as suas mentiras desmoronarem.
Na manhã da reunião, Gustavo saiu de casa como se fosse apenas mais um dia comum. Antes de sair, até me deu um beijo na testa e disse que me amava. Aquela cena teria me destruído algumas semanas antes, mas agora eu enxergava exatamente quem ele era. Assim que ele foi embora, eu, Fernanda e meu advogado seguimos para o local da reunião. O encontro aconteceria em uma sala comercial onde seriam assinados documentos relacionados à venda do imóvel. Chegamos alguns minutos antes e permanecemos aguardando discretamente. Quando Gustavo entrou no prédio, parecia confiante. Ele caminhava com a certeza de alguém que acreditava estar prestes a conquistar tudo o que queria. Poucos minutos depois, Larissa também chegou carregando uma pasta cheia de documentos. Tudo estava acontecendo exatamente como havíamos previsto. Quando a reunião começou, esperamos o momento certo. Assim que os contratos foram colocados sobre a mesa para assinatura, meu advogado entrou na sala acompanhado de outros profissionais envolvidos no processo. Eu e Fernanda viemos logo atrás. Nunca vou esquecer a expressão de Gustavo quando me viu entrar. O rosto dele perdeu a cor imediatamente. Por alguns segundos, ninguém disse uma palavra. O silêncio era tão pesado que parecia impossível respirar. Então meu advogado começou a apresentar os documentos que comprovavam as transferências financeiras, a tentativa de venda irregular do imóvel e a utilização da empresa de fachada. Um a um, os papéis foram colocados sobre a mesa. Gustavo tentou interromper várias vezes, dizendo que tudo era um mal-entendido, mas cada explicação era destruída por uma nova prova. Em seguida, Fernanda reproduziu a gravação do jantar. A sala inteira ouviu Gustavo falando sobre vender o imóvel, esconder dinheiro e desaparecer para evitar consequências. Larissa ficou pálida ao perceber a gravidade da situação. Pela primeira vez, ela entendeu que não estava participando apenas de uma negociação duvidosa. Ela estava envolvida em algo muito maior. Conforme as evidências surgiam, os participantes da reunião começaram a se afastar do negócio imediatamente. Ninguém queria ter ligação com aquilo. Os contratos foram cancelados antes mesmo de serem assinados. O plano que Gustavo vinha construindo durante meses estava desmoronando diante dos seus olhos. Mas o momento mais marcante aconteceu quando ele tentou se aproximar de mim. Com a voz trêmula, disse que podia explicar tudo, que havia cometido erros e que ainda me amava. Durante anos eu teria acreditado nessas palavras. Naquele dia, porém, elas não significavam absolutamente nada. Olhei para ele e percebi que já não sentia tristeza, nem amor, nem ódio, apenas indiferença. A pessoa por quem eu havia me apaixonado parecia não existir mais. Então respondi apenas uma frase: você não perdeu seu casamento hoje. Você perdeu quando escolheu mentir pela primeira vez. Gustavo abaixou a cabeça sem conseguir responder. Pela primeira vez desde que toda aquela história começou, senti uma sensação de paz. Eu havia passado meses sofrendo, duvidando de mim mesma e tentando entender onde tinha errado. Mas agora sabia que o problema nunca esteve em mim. O problema sempre foi a escolha dele de construir uma vida baseada em enganos. No entanto, enquanto eu acreditava que tudo finalmente tinha terminado, uma última descoberta surgiria nas horas seguintes. E ela mudaria completamente o destino de todos os envolvidos. Depois da reunião, voltei para casa acreditando que o pior já havia passado. O plano de Gustavo havia sido destruído, a venda do imóvel foi cancelada, as provas estavam nas mãos dos advogados e pela primeira vez em muito tempo, consegui dormir sem sentir aquele peso constante no peito. Eu imaginava que os próximos meses seriam difíceis por causa do divórcio, mas tinha certeza de que a verdade finalmente havia vencido. Porém, poucas horas depois, recebi uma ligação do meu advogado. Pelo tom de voz dele, percebi imediatamente que havia algo errado. Ele me pediu para sentar antes de continuar. Então revelou uma informação que havia surgido durante a análise detalhada dos documentos apreendidos na reunião. A empresa de fachada criada por Gustavo não tinha sido usada apenas para esconder dinheiro do casamento. Existiam registros de movimentações financeiras envolvendo outras pessoas que nem sequer faziam parte da nossa história. Algumas transferências eram muito maiores do que imaginávamos e estavam ligadas a negócios que jamais haviam sido declarados oficialmente. Quanto mais os especialistas investigavam, mais dúvidas surgiam. O que parecia ser apenas um esquema para esconder patrimônio estava se revelando algo muito mais complexo. Nos dias seguintes, outras pessoas começaram a aparecer. Antigos parceiros comerciais, investidores e até conhecidos de Gustavo procuraram informações sobre ele. Muitos descobriram, naquele momento, que também haviam sido enganados. Alguns acreditavam ter investido em projetos legítimos que nunca saíram do papel. Outros perceberam que promessas feitas por ele jamais seriam cumpridas. Aos poucos, a imagem de empresário confiável que Gustavo havia construído começou a ruir completamente. Enquanto isso, eu tentava reconstruir minha própria vida. Passei mais tempo com minha filha, voltei a encontrar amigas que havia deixado de ver por causa da rotina e comecei a fazer planos que não dependiam de mais ninguém. Pela primeira vez em muitos anos, minhas decisões eram tomadas pensando apenas no meu futuro e no bem-estar da minha família. Curiosamente, Fernanda também seguiu seu próprio caminho. Depois de tudo o que aconteceu, mantivemos contato e criamos uma amizade improvável. Nenhuma de nós teria imaginado isso quando a história começou, mas a verdade era que ambas havíamos sobrevivido à mesma mentira. Alguns meses depois, o processo de divórcio foi concluído. Graças às provas reunidas, consegui proteger o patrimônio da minha filha e impedir que prejuízos maiores acontecessem. Quando assinei os documentos finais, senti que estava encerrando um capítulo inteiro da minha vida. Não havia comemoração.
Não havia vingança, apenas a sensação tranquila de que finalmente estava livre. Certo dia, enquanto organizava algumas caixas antigas no sótão, encontrei um álbum de fotos do início do meu relacionamento com Gustavo. Havia imagens de viagens, aniversários, momentos simples e felizes. Fiquei observando aquelas fotografias por alguns minutos. Antigamente, elas teriam me feito chorar, mas naquele momento senti algo diferente. Entendi que aqueles momentos felizes foram reais para mim, mesmo que ele não tenha sido a pessoa que eu imaginava. Fechei o álbum, guardei a caixa e desci as escadas. O passado já não tinha o mesmo poder sobre mim. Meses depois, em uma tarde comum, minha filha correu até mim no parque, segurou minha mão e perguntou por que eu estava sorrindo sozinha. Olhei para ela e percebi que nem havia notado meu próprio sorriso. Então respondi que estava feliz. E era verdade. Não porque tudo havia dado certo. Não porque a dor nunca tivesse existido. Mas porque eu havia descoberto algo importante. Algumas pessoas entram em nossa vida para nos ensinar o que é o amor, enquanto outras entram para nos ensinar o nosso próprio valor. Gustavo me tirou anos de confiança, me enganou e tentou destruir tudo que construímos. Mas no final, sem querer, ele me deu algo que eu jamais teria encontrado permanecendo naquela mentira, a coragem de recomeçar. E foi naquele momento, olhando para o futuro ao lado da minha filha, que percebi que o verdadeiro final feliz nunca foi salvar meu casamento. Foi salvar a mim mesma.